bem-vindos a mais um podcast maravilhoso. Como é que você tá? Tô bem, Aninha. Tudo Tô jóia, ótima, graças a Deus, Deus. tudo bem, Aninha. Te abandonei hoje em algumas gravações anteriores, deixei a Ana sozinha. A gente não sabe a ordem que tá saindo, mas sim, gente, tem podcast que eu tô aqui sozinha. Deixa ela comigo, abandonei tá? ela. Eu vou viajar no fim do mês e não vou te avisar, vou deixar você montar a agenda pra você sentar aqui sozinha. Sei essa. Foi pra uma causa nobre, tinha pacotinho na cena. Foi, eu avisei pra todo mundo, pode ficar despreocupada. Muito bem. E aí, Ana? Menina, eu tô bem, como é que você Vibes tá? Rock in Rio, hein? Que esse programa vai semana que vem, a gente tá no Rock in Rio agora, hein? Vibes Rock in Rio ainda, hein? Mas agora já acabou o festival. Acabou. Mas eu vi que assim, você ficou querendo estar lá, eu tá? queria muito, tá? Queria muito curtir. Foi gostoso, viu, menina? Imagina. Compensa demais. Galera, antes da gente começar o nosso podcast hoje, lembrando vocês pra se inscrever no nosso canal, pra você ficar atualizado de todos os nossos programas. Tem como você escutar também, pra você não usar de desculpa que não tem tempo pra assistir, que eu sei que essa tática ela é ótima. Então tem como você ouvir no carro, lavando vasilha, fazendo algum compromisso. E o melhor de tudo, siga a gente no nosso Instagram, porque lá você tem acesso à nossa agenda, você pode sugerir algum convidado, enfim, é o nosso principal portal de comunicação. Então não se esqueça, esse recado é muito importante e é claro que valorize o nosso trabalho, né, Paula? Claro, por amor favor. de Deus. Ana, e olha que legal, esse ano a gente tá falando assim dos eventos que estão acontecendo no Brasil, Rock in Rio, que a gente acabou de falar, e esse ano a gente não tem como fugir, esse ano é um ano político. Com certeza. E eu acho que tudo que envolve a nossa vida a gente tem que colocar, vamos falar infelizmente e infelizmente, a parte política em pauta, porque a gente está sendo representado por pessoas e precisa ser representado por pessoas que falem a nossa língua. Com né? É isso que a gente tem buscado. Eu acho que a política mudou de uns anos para cá. Acho que as pessoas estão um pouco mais atentas também, exigindo um pouco mais. Sim. Logicamente, a gente não vai entrar na pauta do que eu quero, do que você gosta, mas a gente precisa entender o que está acontecendo, porque isso influencia diretamente a nossa vida, né? Com certeza. E não ache que não, influencia a sua vida também. E aí, hoje, eu conheci o trabalho da Michele. Vou apresentar. A Michele é advogada. Michele Siqueira, advogada, especializada em direito público, especialista em direitos das pessoas com deficiência, doenças raras, doenças graves e pessoas idosas. Presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB. Vou dar um bom dia, uma boa tarde, seja bem-vinda. Bem-vinda, Michele, no nosso podcast. Obrigada pelo convite, eu achei maravilhoso e já sou fã. Obrigada. Amor, muito obrigada. E eu conheci o trabalho da Michele através da Grazi. A Grazi é uma pessoa que nos apoia muito no Grupo Colcha. Sim. E a Grazi está muito, assim, muito empenhada, com toda razão, em relação à campanha da Michele, porque ela fala, Paula, a gente precisa de uma representatividade. E no Colcha, no Grupo Colcha, que é um grupo que eu tenho... a gente vai deixar até o Instagram para você estar vendo o podcast agora, você não sabe quem é. É um grupo de apoio a famílias que passam pela perda gestacional e neonatal. Muitas coisas nossas que a gente gostaria de fazer muito mais do que a gente faz, a gente sempre tem aquele breque político, sabe? A gente não tem um apoio. Aí a gente precisa de, sei lá, que seja qualquer mínima coisa, a gente não consegue, porque a gente não tem um representante que fale a nossa linguagem ali. Perfeito. E quando a Grazi parece que apresentou para a Michele essa proposta do que seria, né, criar uma semana do luto em respeito, em homenagem a essas mulheres, para a gente criar essa conscientização nacional, a Michele abraçou essa causa. Falei, então vamos dizer, vamos escutar então, né? Não só essa, como outras tantas, né, Michele? Já te agradeço antecipadamente. Gente, obrigada. E essa pauta ela é muito importante. A Grazi é uma grande amiga, eu acompanhei, né, o processo de luto dela e fiquei assim, impressionada como nós não temos política pública para isso. Então, quando ela me contou, falei, Grazi, já me comprometo e vou estudar muito para a gente lutar da mesma forma que eu luto pelas pessoas com deficiência, eu vou lutar lá em Brasília para que as pessoas entendam essa pauta, né? Eu li muito nos outros estados sobre alguns projetos de conscientização. E lá tem algumas cartilhas, né? O direito de sentir. E eu achei já, assim, interessantíssimo para a gente levar para Brasília e pretendo fazer com que isso vire lei. Legal. Né? Uma lei para a semana de conscientização, para a gente trabalhar esse luto, trabalhar, inclusive, essa conscientização dentro dos hospitais. Porque ela que eu estava me acredito que contando... talvez é quase que um dos maiores impedimentos. Exatamente. Né? É sempre... É nosso primeiro impedimento. Começa ali, né? Então, você vê se a gente não tem um impedimento ainda na frente. A gente tem da porta de entrada, a gente já começa com barreiras, né? E pensa bem, você quer enterrar seu bebezinho e não consegue colocar o nome dele na certidão, gente.
é surreal. São Você quer se despedir. Pequenas coisas. São exato. pequenas coisas que se transformam a vida da pessoa de forma grandiosa, sabe? Tanto para o lado positivo, quando acontece, quanto para o lado negativo. Você consegue criar buracos ainda maior na vida das pessoas, Com né? certeza, com Isso certeza. você deve viver nessa relação que você tem em relação a doenças raras e a pessoas com deficiências. Parece que alguns assuntos, Michele, eu não sei assim, se você vai trazer a pauta, assim, eles se tornam meio invisíveis pela sociedade, né? As pessoas preferem, assim, por mais que saibam que existem, preferem não enxergar, né? A maioria das pessoas. Sim, sim. E foi por isso que, há 11 anos atrás, eu criei um projeto social de advocacia voluntária. Porque eu queria ajudar as pessoas com a minha formação. Ah, legal. Sou advogada, né? E me formei pensando em ajudar o próximo. E esse trabalho me deu a oportunidade de regulamentar mais de 500 instituições do terceiro setor em Minas Gerais. Legal. Muitas delas são instituições que garantem os direitos das pessoas com deficiência. E aí eu estava fazendo uma palestra em um determinado dia e a Júlia, uma criancinha com síndrome de Down, me procurou com a mãe dela falando que ela não tinha acesso a determinados direitos dentro da escolinha dela. Sim. E aí eu comecei a judicializar a política pública, fazer com que a lei que está aí, né, seja garantida, de fato, Aí seja não adianta nada ela respeitada. existir se ela não exatamente. for acatada, né? Então, E nós estamos falando de política. E quem fiscaliza a lei são os políticos. Quem Sim. faz lei são políticos. E aí a gente precisa de políticos comprometidos e qualificados. sim. A pauta do luto, por exemplo, como é que um homem que não tem filho, né? Ele não gera, né? Vai lutar por um luto gestacional. Então, a gente precisa de uma mulher que lute, de fato, Com por certeza. essa pauta, assim como da pessoa com deficiência. Né? Então, quando eu criei esse projeto, eu comecei a ver tantos problemas e tive a oportunidade de trabalhar com políticos. E vi que a vontade política é que faz a diferença, de verdade. Ah, legal. Você meio que começou através do direito, mas aí você se esbarrou logo na política e falou, pera, não... Exatamente. Se eu não romper essa barreira, eu não vou conseguir ajudar da Não forma vou que eu conseguir. quero. Por exemplo, tem algumas brechas na lei que prejudicam as pessoas com deficiência. Eu preciso alterar essa lei para que as pessoas com deficiência tenham esses direitos. Com certeza. Professor de apoio. A Júlia, por exemplo, ela precisava de um professor de apoio, que é um professor que ajuda ela na questão pedagógica dentro da escola. Ela tem esse direito. Só que a lei, ela não fala ali quem é o professor de apoio. Aí, o que os estados e os municípios fazem? Eles criam seus próprios decretos para regulamentar essa lei federal. Entendi. Aí, Belo Horizonte, por exemplo, vai lá e cria um decreto que fala que esse professor de apoio é aquele que leva a criança no banheiro. Sim. Para atividades da vida diária. Aí ela não tem o direito ao professor de apoio pedagógico. Entendi. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para a justiça para essa criança ter direito à igualdade de condições de aprender, ao acesso à educação. Sim. E é isso que eu faço no meu projeto. E tem ajudado muita gente. Mas aí, Michele, também a gente barra no querer também da família fazer mais uma luta, né? De querer ter que procurar um profissional do direito para fazer uma luta por ela, sendo que seria de direito, né? Que seria uma coisa tão mais simples se todas as pessoas ao menos seguissem o que está escrito na lei sem muitas curvas, né? Com certeza a pessoa desiste, Exato, né? muitos eu Abre tenho mão certeza. daquilo que ela tem direito, porque a vida dela já é tão complexa Exato. em vários sentidos, né? Tipo, Exato. pô, haja energia, né? Mais Haja essa, energia, sabe? Mais assim, mais procurar um advogado, porque você está falando que você faz um trabalho voluntário, mas a gente sabe que tudo, não só uma questão de valores, uma questão mesmo de disponibilidade de tempo, que às vezes a pessoa, de ter que procurar uma pessoa que talvez ela não conheça, para lutar por um direito que é dela. Ou seja, os entraves ali, as coisas que vão nos barrando e vão dificultando, ainda crescem e ainda são maiores ainda, né? Para o problema que ela está passando. Exatamente. Por isso que a gente precisa de gente qualificada. Exato. Porque tem gente criando lei que não sabe o que fazer. E ele acha que ele está beneficiando, por exemplo, as pessoas com deficiência e não está. Entendi. Né? Aí criam uma lei e a lei não são os anseios daquela sociedade porque ele não está ali dentro. Então, ele não está vivenciando. Aí, de Uma coisa repente, superficial, né? Para falar que isso, fez. eu quero dar uma resposta.
Mas aí dá a resposta e causa o prejuízo. Porque a interpretação da lei, por isso que a gente precisa de leis objetivas. Sim. Porque ela chega lá no judiciário, a interpretação é do juiz. Entendi. O juiz não conhece a sua realidade. Aquele advogado é que vai te apresentar. E o que está escrito na lei é o que ele cumpre. Ele não vai para mais da letra da lei. Então, vai depender da interpretação. Entendi. Então, a gente precisa romper, né, essa questão da... A gente precisa de ter pessoas qualificadas lá. E aí eu tenho um exemplo muito importante, que foi recente, que foi o rol taxativo. Vocês devem ter acompanhado, né? Sim. O rol taxativo, ele surgiu de uma medida provisória. Medida provisória é ato do executivo que, em momentos urgentes, ele edita essa medida provisória, mas ela, obrigatoriamente, ela tem que passar nas duas casas legislativas. E ali, ele regulamentava o rol taxativo e dava a justificativa que os planos de saúde precisam para negar os tratamentos, falando que somente aqueles tratamentos que estão dentro de um rol é que terão cobertura obrigatória. E aí, imediatamente depois dessa medida provisória, o STJ foi lá e fez o quê? Votou, e o fundamento dos ministros, os votos, foram exatamente a medida provisória. E por que a gente está falando disso? Porque os políticos poderiam ter barrado no Congresso. Entendi. E pronto. Foi para o judiciário. E agora, que é época de eleição, o que os bonitões fizeram? Então, tá, agora as famílias estão discutindo, né? Porque agora a rede social, ela permitiu o acesso Com amplo certeza, das informações. Os movimentos, né? Isso. As pessoas falarem, os compartilhamentos. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eles foram e criaram um projeto de lei, porque as famílias começaram a se movimentar e viram tanto que é importante se movimentar e votar direito. E aí eles aprovaram, corrigindo o erro deles, porque Sim. eles estão fazendo mais que a obrigação deles, que é corrigir o que eles fizeram lá de errado, que foi permitir que essa medida provisória fosse para frente. Sim. Isso é bem característico, né, de ano de eleição. bem, a galera é um vexame, né? espera chegar o momento ali para começar a abertura para assuntos E para não se queimar, né? e que eles tratam como... durante todo o período, eles tratam como algo insignificante e invisível, né? Como você mesmo citou. E aí chega no momento pá. E depois da eleição, tudo pode acontecer, né? E as pessoas estão tão vulneráveis, mas tão vulneráveis que elas acreditam nisso. Tipo, olha que lindo, eles são bonzinhos demais. Mas ficam 1000 anos lá no mandato e não apresentam absolutamente nenhum lucro social. Sim. Eles não trabalham pela sociedade de fato. Né? Então, nós precisamos acordar. Então, é muito importante esse momento que a gente está tendo aqui agora para conscientizar a população de votar direito. E eu percebo também que a gente está vindo de uma fase, tanto para mulher, para vários gêneros e estilos de pessoas, que as pessoas estão tendo mais voz. E eu tenho visto muito pessoas que têm deficiências físicas, enfim, qualquer tipo de questão, vindo à tona pedir essa acessibilidade, pedir esse respeito, esse direito de fazer parte da sociedade. Então, as próprias pessoas levantando essa bandeira. Então, eu vejo hoje vários influenciadores, seja com síndrome de Down, seja com o autismo. Gente, e eu vejo muita gente e eles lutando pelo direito deles, tipo assim, utilizando... Só pelo direito, né? É luta pelo direito. Pelo óbvio, né? pelo óbvio, né? entendeu? Mas isso é legal, porque pensa, mais pessoas podem escutar eles e eles mesmos têm essa... consciência de que eles precisam lutar. Tipo, se eles podem e precisam lutar por isso. Então é muito legal. Porque aí vai de encontro com uma pessoa igual a Michelle, que eu acredito que aí quando eles encontram isso é tipo uma luz na escuridão, né? Tipo, todo mundo vem o que a gente e você tava tá falando, tendo um exército. Né? A gente não tem uma representatividade. Quando você enxerga uma pessoa que está ali por você, que você, literalmente, todo mundo que vota, a gente está escolhendo o nosso representante, né? Sim. E é exatamente isso. Aquela pessoa está ali por você é muito, muito mais facilitador, né, Michelle, dentro dessa realidade. A gente tem, a produção já deixou separadinho, esse jornalzinho que você tá. E esse jornal tem os seus projetos? Tem todos os meus projetos. Vamos abrir aqui, produção, por favor, na tela. Ah, que legal. Aí, que lindo, gente. Aí é a minha turminha, lá do Viva. Eu ajudei a fundar o Instituto Viva Down. É um grupo de mães que se reuniram. Acaba que geralmente é isso, né? Iniciativa para lutar pelos direitos dos filhos.
Né? O Luan é meu voluntário na campanha, tá pedindo voto sem parar. Isso mesmo. Quem é o O Luan? Luan é o de óculos Ali, aqui. né? Ah, tá. O Luan, a Gabi, as duas Gabis, a Bruno, o Antônio, Stephanie e Juninho, que eles dois são namorados, e o João. Sobe aí, pessoal. Vai Vamos lá. subindo assim. E aí eu conto um pouco da minha história, né? Onde eu nasci em Corinto, perto de Curvelo. Eu estudei direito porque eu acredito que a gente tem que fazer justiça, né? Que a gente tem que ajudar o outro. Essa pauta já existia na faculdade ou foi algo que você foi enxergando ali no decorrer? Não, foi algo que eu fui enxergando no Legal. decorrer. Porque eu comecei, quando eu me formei, eu comecei a estudar sobre o pro bono, a advocacia pro bono. Ela só existia no Brasil por um instituto, que é o Instituto Pro Bono de São Paulo. E aí eu quis trazer essa pauta para cá. O que é? O Instituto Pro Bono é a advocacia voluntária, solidária, para ajudar as pessoas. Antes de 2015, ela não era regulamentada pelo Conselho Federal da OAB. Sim. Mas eu sempre fiz pro bono, porque eu entendo que se eu nasci para ajudar, eu faço da minha OAB o que eu quiser. Se eu tô vivo, né? Todo mundo tinha que ter esse pensamento de certa forma. Se eu tô respirando, é isso. E aí, o que acontece? Eu estudei muito sobre o pro bono e criei esse projeto social. Fui para uma rádio comunitária. A rádio comunitária, a gente tinha um programa, era 6 horas da manhã. O pessoal ligava, participava, queria falar sobre direito. E surgiu o Alô Doutora de Advocacia Pro Bono. Que as pessoas ligavam para a rádio e tem o costume de chamar o advogado de doutor, colocou lá Alô Doutora e o povo ligava e queria falar comigo, tirar dúvida ao vivo. Que legal! Que já demais. é muito bom, né, gente? Que já é muito. muito bom. Que a gente ajuda, a gente vai falar indiretamente, mas diretamente, centenas de pessoas, dezenas de pessoas que não têm esse acesso, não teriam acesso ao advogado, né? Exatamente. Hoje eu faço isso nas minhas redes sociais. Isso que eu ia falar. Eu falei, você fez isso virar um quadro na rede social, né? Porque Fiz. a cara, alô, doutora! E aí, o que eu faço? Só que eu faço por vídeo. Legal. Né? E esse trabalho, ele foi até 2020, quando veio a pandemia. Sim. Veio a pandemia, nós ficamos desesperados. Ninguém saía de casa, né? E aí, o que eu fiz? Eu queria continuar ajudando as pessoas. E eu falei, gente, eu tenho que criar alguma forma de ajudar. Eu não posso sair, meu público não pode me receber. Eu fui para as redes sociais. Legal. Coloquei um pijama, porque a gente tava, né? Não tava contando prazo. E aí, eu fui fazer live. A primeira live que eu fiz, eu falei do auxílio emergencial para as mães do BPC. Porque, como elas são representantes dos meninos, elas estavam preocupadas se elas iam ter direito de receber o auxílio. E aí eu estudei a Lei 13982 daquela época. Falei, não, vocês têm direito sim. E a partir daí, começou um monte de problema do auxílio emergencial. E eu comecei a dar assistência para essas famílias. Legal. Alcancei naquela oportunidade 70 milhões de pessoas nas redes sociais. Oh, que demais. E o que eu fiz? Eu vi que as pessoas não tinham acesso à justiça de verdade. Porque, lamentavelmente, a gente não tem defensoria pública da União em todos os lugares. Né? E sendo eleita, inclusive, deputada federal, eu pretendo fazer com que a gente tenha mais defensores públicos para dar o acesso à justiça. Legal. E aí, o que aconteceu? Eu fiz um modelo de peça mesmo e disponibilizei nas redes sociais. Fiz um grupo que chama Auxílio Emergencial Apoio. Até hoje ele existe, tem 30 mil pessoas lá. Sim. E expliquei para essas pessoas, olha, vocês conseguem sozinhos. Eu posso dar o suporte, mas eu sou sozinha. E comecei a fazer isso. Criei grupo. Gente, era uma loucura. Teve uma vez que eu fiz... informação. Você tá dando informação. Teve uma vez que eu divulguei um link do Meet. Nossa, deu muita gente, virou uma bagunça. Mas eu consegui. Aí eu fazia live todos os dias às 3 horas da tarde. Essa live era de passo a passo. Eu pegava todos os tribunais, o TRF, quais são as cidades que estão dentro desse TRF. O que você vai fazer para juizar a sua ação? O modelo estava pronto, eu fiz vários modelos. Entendi. Há problema na RAIS, modelo para mãe solo, que estava recebendo só uma cota. Sim. E fiz vários modelos. Aí, essas pessoas, através das minhas lives, ajuizaram as suas ações. Perfeito. Na hora que chegou a primeira sentença de procedência, eu falei, posso morrer hoje. Porque eu tô feliz. Né? Porque eu, de fato, oportunizei aquela pessoa de ter o acesso à justiça. E o melhor de tudo, você, de certa forma, você fez com que ela corresse atrás dos direitos dela. Dela entendesse o direito. Depois disso, um tanto de gente me mandou mensagem que recebeu o fundo de garantia, que foi pra justiça sozinha. Um monte de gente me mandando. Então, isso pra mim não tem preço. Com E certeza. eu acho que a classe política devia fazer isso. Com certeza. Só que por que veio a política pra minha
minha vida, né? Hoje nós temos muitas instituições do terceiro setor que não têm apoio, né? Sim. Um projeto como o seu, por exemplo, pode ter apoio, suporte, pode inclusive fazer parceria com o poder público para dar assistência a outras famílias. Exato. E por que os políticos não querem ajudar o seu trabalho? Não sei, eu acho que eles ficam com medo de você ser candidato. Não tem outra explicação, porque eles não ajudam. E eu falo isso porque em 2015 eu era advogada voluntária de uma instituição que garante os direitos das pessoas com HIV. E aí, eles estavam com muitos problemas jurídicos e eu precisava de resolver um negócio na Secretaria de Estado aqui. Mas eu não tinha nenhum tipo de relacionamento, não conseguia marcar a agenda com o secretário. E tinha um colega que tinha sido da minha sala, que era um deputado estadual. E aí, o que eu fiz? Fui procurar o bendito do deputado achando que ele ia me ajudar. Nossa! Não. Só que não, né? Só que não. Eu cheguei com a pilha, falei, olha, querido, eu advogo para essa instituição voluntariamente. Você serve a população, né? Você tá entendendo? Então, eu preciso que você me ajude. Sério mesmo, gente. Até hoje, o problema persiste. Tá esperando o retorno. Tá, tô esperando o retorno até hoje. Mas, graças a Deus, ele perdeu a eleição. Sim. Então, as pessoas acordaram, né? Viram que ele não servia, então, graças a Deus. Mas depois eu tive a oportunidade de falar com ele. Tá vendo? Você não ajuda... Acontece isso, você não trabalha. As pessoas, o bom é isso, a galera tem olho, a galera tá acordando, e a galera também, tá acordando, né? a galera tá acordando, tendo senso cobrando, crítico, entendeu? Porque a rede social trouxe a parte ruim, mas eu vejo que trouxe muito isso também. Sim, a gente chacoalhada. fala muito sobre isso, né, tipo Ana? assim, A gente fala muito sobre isso. Delas verem de várias óticas diferentes, né? Inclusive tipo... a visibilidade que a Ana falou, assim, em relação aos influenciadores. A gente fala que muitas vezes as coisas acontecem e se tornam meio invisíveis. Mas aí a gente tem uma pequena Lô, sabe? Que luta pela, luta pela causa, sabe? Ivan que luta Barão. pelo... Isso, Exatamente. eu acho que era o nome dele que eu tava fiz tentando live com lembrar. Que ele faz vários conteúdos pro TikTok de acessibilidade. O Ivan tem o Davis também, que tem a genesia de membro. Sim, o Ivan é porque eu lembro, eu viajei com ele pro... Arraial? Não. Da Tainá. Da Tainá, Roger. O São João da Tai. O Ivan? Não. Não foi? Não, pera, eu vou pesquisar agora pra saber quem é ele. Peraí. Muita calma nessa hora. Calma aí. Dá uma olhada. Mas é isso, assim, apareceram muitas pessoas influenciadores nas redes sociais que também mostram para as pessoas que dão voz a outras pessoas, sabe? Que muitas vezes as pessoas também acham que aquilo assim, mas é só comigo. Mas é ele mesmo. Ele mesmo. O próprio. Mas é só comigo. Não vou buscar direito porque talvez esse problema é só comigo. E não é. Quando você começa a dar voz, você vê assim, poxa, ela também. Se a gente pensar que uma influenciadora grande como a pequena Lô, ela teve problemas de acessibilidade até pouco tempo numa companhia aérea, sabe? Que fizeram. Agora, no Rock in Rio, também ela teve um probleminha. Então, assim, a gente tem que realmente dar voz. E essas pessoas nos conseguem dar para outras pessoas também essa possibilidade de falar assim, olha, corre atrás dos seus direitos, que você também tem. Não, e um senso de empatia também, Exato. entendeu? Porque, pô, eu olho pra pequena E que Lô tá até e ela escrito ali, precisa né? de apoio, ela precisa de acessibilidade. Então, pô, se eu voto na Michelle, mesmo eu não estando vivendo as mesmas necessidades do que ela, é uma empatia, um pensamento de empatia, E foi o né? que você falou, você não tem um filho down. Eu também não sou mãe de anjo, mas a gente não precisa passar, né, por um problema ou ter algum, pra gente sentir empatia pelo outro, né? E aí você coloca ali, né, justamente isso, né? Que é a palavra empatia. Sobe um pouquinho, produção, por favor. O jornalzinho. Aí, ó. Aí fala sobre o seu projeto. Sou advogada dos autistas. E esse projeto ali, aquele de roxo, a minha avó, ela foi diagnosticada com Alzheimer, né? E eu fui buscar informação na internet. Porque é a primeira coisa que a gente faz, né? na a gente hora. encontra um monte de tragédia, mas a gente encontra um monte de coisa boa também. Com certeza. Mas aí eu encontrei muitas tragédias. E assim, a família despedaça, irmãos que eram unidos se desunem, as brigas começam. E aí a minha mãe e minha tia ficaram sozinhas com a minha avó. E eu quis ajudar. E comecei a fazer vídeo na internet. Um vídeo viralizou, contando da história dela. Ela estava esquecendo, a gente já... E vi que as famílias precisavam de informação sobre direito, isenção e acolhimento. Sim, cuidar de quem cuida. A gente precisa. Sim. Inclusive, eu tenho uma proposta de fazer um plano nacional de cuidados, né? Cuidar de quem cuida, que é muito importante. Sim, mães de pessoas com deficiência, mães de famílias de Alzheimer. Essa galera com certeza deve ter uma carência de suporte demais. imensa. E sem falar na solidão, né? De ter que E aí ter eu aquele fiz desafio.
grupos de apoios aqui em Belo Horizonte, nas 9 regionais. Todos os meses eu ia, ou para um lar de longa permanência, para a gente falar, eu convidava profissionais, né, da área médica, para a gente trocar experiência, né, e trocar conversa mesmo. E a família, tipo assim, era aquele momento que ela tinha para desabar. Sim. Porque ali todo mundo era igual, todo mundo tá passando pela mesma coisa, uns mais, porque chegaram agora, né? Outros. Então, eu comecei a ajudar e vi o tanto que, quando eu saí da minha faculdade e criei o projeto, eu vi o tanto que eu mudei como pessoa. E eu acho que todo mundo devia fazer isso. Todo mundo. Depois disso, eu sou tão abusada, o que eu fiz? Eu fui lá em Brasília e eu propus ao Conselho Federal da Ordem criação da Comissão Nacional de Advocacia Pro Bono. Agora, pergunta pra mim se isso foi pra frente. Né? Só que não. Não teve quem nem quisesse que fosse, né, pra frente. Né? Tá parado desde 2017. Né? Então, a gente precisa de ter prioridade. Com certeza. Saúde mental, tá todo mundo falando de saúde mental hoje, né? E hoje nós não temos ninguém que cuida dessa pauta também. A minha avó hoje é falecida, ela faleceu esse ano. E muita gente, né, a família ficou muito precisando de cuidados. E não tem nada, não tem política pública que cuide dessas pessoas que perderam, que cuidaram a vida toda e que perderam um ente querido. E aí nós precisamos de olhar. Com certeza. Exato. A gente precisa de olhar por tantas coisas que as pessoas ignoram, que a gente vem falando, assim, mas que são muito importantes. Mas a gente sabe também, Michele, que a escolha da carreira política também não é uma coisa muito fácil, né? Assim, com certeza. A gente sabe que a gente precisa... da mesma forma que eu acho que aí você aprendeu também nesses longos anos aí que você vem já fazendo essa política de trabalho, desse trabalho voluntário, de entender também que as pessoas, quando te escolhem ali, elas têm que estar seguras do que elas estão fazendo, né? Então, assim, você vem provando ao longo desses anos que você vem lutando por essas causas, que, igual a gente falou, você não tem um filho com Down, você não tem um filho com autista, você não passou por isso. Agora você contou o caso da sua avó, mas olha quantos outros aspectos amplos que você entrou aí por uma causa que nem era sua, sabe? Que nem era da sua vivência, né? Assim, e que você lutou e falou assim, puxa, eu nem estou aqui e olha o quanto buraco tem nisso. Se a gente pudesse, se a gente tivesse alguém que fizesse, ou se a gente corresse atrás, né? Nos falta muito, né? Falta muito. E aí eu acho que vira um efeito cascata, né? Porque então a sua comunidade ali já deve estar toda se ajeitando entre si para justamente unir a força desse pessoal. Porque, pensa, ela tá falando de vários grupos diferentes, né? Então ela tem que reunir a galera do síndrome de Down, ela vai reunir a galera do autismo, ela vai reunir a galera do Alzheimer. Ela poderia muito bem, às vezes, ficar só no da avó dela, né? E comentar, não, a pauta é o Alzheimer. Mas o buraco é muito mais embaixo. Com certeza. Muito mais embaixo. Aí você falou da política para mulher. Gente, é muito difícil. Eu imagino. E aí eu vou fazer uma crítica às mulheres. Fala aí, Posso? pode falar. Já que é polêmica? Deve. Então, mulher não apoia mulher, gente. Sim, a gente fala Você sobre sabe isso disso, aqui. né? Pode olhar olhando no fundo do olho da galera. Apoia. A gente fala isso Sempre, todo sempre. programa. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Aí você procura, né? A mulher, não. Você tem uma pauta, porque a pessoa tem a pauta que fala que tem que apoiar a mulher. Mas na hora que você procura ela não. Então, eu tenho um amigo e eu devo muito favor para esse amigo. E o que você acredita? Sim. Né? Eu sou do que eu faço aquilo que eu falo e faço. Sim. Mas tem muita gente que não faz isso. Sim, exatamente. Né? Então, as mulheres têm que começar a apostar em mulheres. Exatamente. Né? A gente só vai conseguir fazer... A gente reclama muito, assim, da desigualdade de números, né? De gêneros, assim. Porque são poucas mulheres na política, são poucas mulheres no poder. Mas a gente não começar a nós falarmos assim, não, então são poucas, então vamos votar em mulher, vamos colocar mais mulher lá. Mas se você parar pra pensar, olha o tanto de mulher que vai votar no dia. É muita mulher. Então, peraí, se tá desigual, vamos dar voz, então, para as mulheres, vamos votar, vamos exigir, vamos cobrar do estabelecimento X, Y, Z, sabe? Cadê? É isso, sabe? Eu acho que os grupos, e nós, mulheres, a gente precisa se unir nessa causa. Sim. E nós, mães, que eu acho que a Michele tem esse e se você nem é mãe ainda também, né? Olha só, a gente falou sobre isso. E nós, mães, que a Ana também não é, mas ela tá quase. Sou quase mãe. Eu sou mãe de pet, sou mãe de vários. A Ana é mãe de pet e de seguidores.
dela. E é isso mesmo, sabe? A gente tem que entender essa pauta materna que você está trazendo, sabe? De problemas das mães com seus filhos Down, com seus filhos, de doenças raras. Eu recebo no Colcha também, depois eu vou até te mandar, algumas mães que vão para a reunião não do luto, que a gente faz um encontro de mães enlutadas. E vão mães de crianças especiais, assim, de doenças raras. E elas falam, eu venho aqui porque a doença do meu filho é tão grande que o médico deu, tipo assim, vai viver até os 4 anos, alguma coisa assim. E um dia na vida do meu filho é um dia a menos na vida do meu filho. Então, eu venho aqui para entender e para dar suporte, para falar assim, eu sei que um dia eu vou chegar aqui, mas eu quero falar para vocês que mãe também, de doenças, de filhos que têm problemas, não tem apoio nenhum. De nada. A gente não tem grupo, a gente não tem nada, sabe? A gente vive no vazio, a gente entrega a nossa vida, porque muitas largam a profissão, e aí vem o problema financeiro, aí corre atrás de uma ajuda do governo, que não acha, né? Muitas vezes, que não acha, né? Isso, inclusive, é uma das pautas, foi a minha maior vontade, né, de entrar para a política, exatamente para alterar um critério de renda para concessão de um benefício. Um benefício assistencial, que chama BPC, e o apelido dele é o LOAS. E aí, hoje, ele é vinculado à renda per capita da família. E aquela mãe, ela tem que largar a vida dela. Exato. Muitas ela larga fazem a isso. vida, ela não tem como fazer nada, porque se ela arruma um trabalhinho de carteira assinada, se passa 50 centavos da renda, aquela mãe perde essa renda. Então, na maioria das vezes, elas têm que viver na informalidade, ficarem escondidas, mentir no cadastro único. Eu acho isso inadmissível. Você tem que mentir para ter direito a um benefício, para uma qualidade de vida. Exatamente. Sendo que o benefício é da pessoa com deficiência. E aí eu vou lutar muito para que esse benefício ele seja desvinculado da renda per capita da família. Eu fui muito criticada por isso quando eu fui defender lá em Brasília a mudança desse critério, mas eu consegui apoio lá. Porque muitos lá acham que todas as pessoas com deficiência vão conseguir ir para o mercado de trabalho, né? E não são todas. A gente não sabe. Gente, isso é fato, né? Isso você não precisa nem estudar muito. Não são todas. A gente sabe que, na verdade, é a minoria, né, Michelle? E o que entra muito de encontro. Isso que eu ia falar, entra muito de encontro com o projeto também da Michelle. Porque pensa, se a sociedade não está preparada, aberta, com acessibilidade para receber esse pessoal, quem dirá o mercado de trabalho? Exatamente, perfeito, Ana. E a maioria das empresas, né? Elas burlam a cota de trabalho. Eu já recebi mensagem, tipo assim, olha, você tem uma pessoa com menos deficiência? Mentira! Se existe uma pessoa com menos deficiência para indicar o mercado de trabalho? Gente! Nesse tipo de coisa, esse tipo de pergunta que algumas empresas fazem. Então, a gente precisa de leis mais rígidas com relação, né, fiscalização nesses ambientes de trabalho. A gente precisa dar autonomia para essas pessoas. Mas não são todas que vão conseguir trabalhar. E a gente tem que prestar assistência. Da mesma forma que eu sou a favor de uma renda básica para aquelas mães que precisam, para aquelas mães solteiras. Também fui criticada por isso. Quando eu estava lutando pelo auxílio emergencial, nossa, o tanto de mensagem que eu recebia, e eu ficava impressionada, gente, como que uma pessoa, né, não ajuda ninguém, ainda vai pra minha página. Exatamente. E aí, impedir de ajudar os outros. Mas me pedir, aí tem que nascer de novo. Mas entendeu? Achando que através do comentário dela, ela vai insinuar alguma coisa nesse sentido. Se a gente tem uma lei, né? A Constituição Federal fala que a assistência social será prestada a quem dela precisar. Então, é inadmissível a gente ter que receber um recado, isso o Congresso, do STF, obrigando o Congresso a criar uma renda básica. Não é tão óbvio. O auxílio emergencial e a pandemia, ela trouxe exatamente esse número pra gente. De milhões de pessoas que estão aí vivendo com menos de meio salário mínimo. Exato. 20 milhões de pessoas. E para pensar, a gente está falando desse número aí, dentro desse número tem muitas pessoas que estão em perfeitas condições físicas, né? De trabalhar ou de conseguir alguma renda, mas a situação está tão complexa, tudo tão difícil. Imagina os que realmente nem conhecem, nem conseguem mercado de trabalho com facilidade. Não tem abertura, não tem algum tipo de limitação, de certa forma, e se a pessoa que está 100% com a condição está tendo essa dificuldade também, então acaba que a conta não fecha, né? E a pandemia também, ela aflorou algumas coisas também, né? Eu acho que, de certa forma, ela nos trouxe assim, uma visibilidade de situações, por exemplo, de mãe solo.
as mães que não tinham apoio quando as escolas fecharam, essas mulheres pararam de trabalhar, com o que elas iam deixar os filhos? Não é todo mundo que tem uma base de apoio, um grupo de apoio, uma rede de apoio. Não mesmo. Então, assim, as crianças saíram da escola. A gente recebeu aqui a líder comunitária do aglomerado da Serra, que ela falou isso. Ela falou que de um dia ela entregava tipo 15 marmitas e tal, e que de um dia para o outro ela entregou 200, sabe? Que eram mulheres. E que aí que eles empregaram justamente as merendeiras, as mulheres, sabe? Que ficaram sem emprego, as escolas fecharam, essas mães não tinham com quem deixar os filhos. E elas ficaram ali à mercê, sabe, da busca de um auxílio, né? De que seja ele qual fosse. E que né? se ela não tivesse tido uma iniciativa também, provavelmente ela não teria conseguido alimentar. Ok, se ela precisava de 200 e ela conseguiu 100, não importa, conseguiu 100, né? Pelo menos. Eu recebo, gente, uma quantidade de mensagens, de pedido de ajuda. E aí, o que eu fiz na época da pandemia também? Eu criei um modelinho de pedido para o CRAS. Porque o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, ele garante que a pessoa que está precisando, ela tenha direito a uma cesta básica. Muita gente não sabe disso. E aí, eu fiz esse modelinho, porque eu arrecadei naquela época muita cesta com os meus amigos, mas não era suficiente. Olha o tanto de gente que estava passando por dificuldade. E aí elas foram e começaram a questionar o CRAS, né? E o CRAS, eu preciso dessa cesta e ponto. E muita gente conseguiu. Hoje está todo mundo independente aí, resolve os seus problemas. Então, eu acredito que essa é a nossa missão. É isso mesmo. Dar às pessoas a informação, porque informação é tudo, informação transforma. Isso mesmo. Perfeito. Com certeza. É isso mesmo. A gente tem que dar informação, você tem que correr atrás dos seus direitos, mas você tem que ficar esperto também e escolher esse ano, mais uma vez, a gente está falando. Não tem como a gente fugir, gente. Não adianta você, detesto falar sobre política, detesto. Eu também, vou ser muito sincero, detesto. Atualmente, então, falar sobre política é comprar briga com qualquer pessoa. Exatamente. Né? Dentro de casa, as pessoas Gente, as pessoas estão se matando por grupo política. De WhatsApp, né? o povo tá saindo. Exatamente. Remove, sai. Assim, o do meu condomínio vetou só os ADM que falam. Porque todo dia era uma tia mandando um texto lá, gente. Pelo amor de Deus. E é isso. Gente, é fato. A gente realmente, mulheres, então, a gente tem muita coisa pra preocupar. A gente realmente não vai conversar sobre política. Mas sabe o que tá acontecendo? A galera tá deixando de abrir os olhos pra necessidades da sociedade e tá virando tipo time de futebol. Não, virou. Entendeu? Organizada. Eu torço pro Cruzeiro, eu torço pro Galo, eu torço pra Fulano, pra Beltrano e acabou. E nós que somos a bola. Exato. O problema é esse, né? Entendeu? Então, tipo assim, a galera não tá avaliando questões sociais, se vai melhorar, se vai piorar, se vai ser melhor pra pessoa que precisa, pra quem... Não, isso não. Virou torcida organizada. Isso eu não quero nem saber. Se a torcida organizada, como é que vai estar acontecendo? Eu tô na que tá mais cheia, na que tá mais vazia. Mas eu tenho certeza, Ana, que o nosso público é inteligente. Nossas mulheres, a maioria do nosso público é mulher realmente que nos assiste. A nossa pauta realmente em relação a isso, a gente buscou, eu e a Ana, quando a gente se encontrou pra fazer esse programa, a gente queria exatamente isso, dar voz pras mulheres. Sim. Porque a gente já vê cada vez mais, independente do que tá crescendo. Gente, a gente fala sobre racismo há quantos anos? A gente viu hoje, não sei se você viu, a Camila De Luca postando que ela sofreu um racismo na Companhia Aérea Internacional. Então, assim, pode falar sobre feminismo, sobre pautas femininas, vai ter sempre espaço, porque nós precisamos dar voz. Por mais que a gente fale, a gente vai ter sempre o que falar. Então, Michele, assim, eu torço muito, sabe, para que dê tudo muito certo. E é isso que você está falando. É um ano político, pessoal. Vocês, por mais que a gente não goste, a gente precisa se antenar. Com a gente certeza. trouxe a Michele para falar dos projetos dela, porque é algo que eu acredito realmente é algo que impacta diretamente. Está muito aquecido. Exatamente, é algo que impacta diretamente a vida de muita gente que está muito próximo de mim, de causas que eu trabalho em relação a isso. Quando você for eleita, eu vou lá cobrar, vou bater lá no seu gabinete. Tomar água. Pode ir. A gente precisa de mulheres nos representando, é isso que eu falo, assim, em todas as esferas, em todos os setores, em todas as possibilidades, em todas as empresas. E a gente traz essas mulheres fortes, assim como você, porque eu vou te ser muito sincera. Você vai ser eleita, eu tenho certeza, você vai enfrentar uma pedreira, mas você é uma mulher forte. Vai. Ela já tá pronta, já. E ninguém tá me dando nada, viu, gente? Não tem homem, papai me dando, marido na política me dando. Eu tô na unha. Arrasou. E aí a gente não falou da violência, só vou contar pra vocês vamos falar. Um momentinho de violência política que a gente enfrenta e que eu achei que eu jamais enfrentaria isso, porque eu, de fato, sou uma mulher muito forte. Então, esse tipo de violência comigo, a pessoa já toma na hora. Mas eu sofri isso dentro da minha própria classe.
E aí eu fiquei assim, chocada, né? Sim, porque que loucura. jamais você imaginava que advogados teriam esse tipo de atitude, de apoiarem homens, de acreditarem só em homens. E eu sou aquela candidata que é a candidata de mais tempo. E de repente chega homem que chegou agora e tá tentando sentar na janela. Sabe? Esse tipo de coisa. E isso daí é a violência sutil que a gente não repara, mas que quando você chega e conversa com suas amigas, elas, Michele, você já parou pra pensar que isso é violência política? E aí, Mas a gente falou isso aqui, Michele, inclusive com uma desembargadora e uma juíza que vieram aqui na presidência e tudo, são sempre homens. Sempre. Sempre homens, sabe? É uma coisa extremamente política isso mesmo, é a política violenta, sabe? De colocar exatamente essa pessoa que está chegando agora, que às vezes tem anos de experiência sobre uma causa importante que precisa ser falada, mas eles dão voz para um homem. Né? Só que o homem vai perder, quem vai ganhar sou eu. Eu tenho certeza. E aí eu só lamento e beijinho no ombro pra Com isso. certeza. Arrasou. É isso mesmo. Vai ganhar, vai lutar pela gente, por essa causa muito importante. Os dados da Michele ficaram passando aqui, as informações do Instagram. Aí você tem Instagram, tem tudo aí, todos os canais também. Tem Instagram, tem TikTok também. Ah, que eu tá sou bom, tipo, muito claro. bem, lógico, não tem Boa, nada vacina ela. não, tá, gente? Mas só dei informação. Sério, vai estar ótimo, mas tem que usar todos os canais de comunicação a seu É isso favor, mesmo, é entendeu? isso mesmo. Porque eu acho que esse é o principal canal aí. E aí eu vou divulgar também para as meninas, né, conhecerem o programa, que é maravilhoso. Gostei demais de participar. Perfeito, eu que agradeço. E é isso, Michele. Cadê, como obrigada. é que chama seu representante principal, que você falou que tinha vídeo dele? Vamos finalizar com ele aí. Ah, Cadê? cadê o vídeo? Cadê o vídeo? O De Luan? qual que é? É do Luan? Tem algum Ah, vídeo do dele? Luan! Ah, Luan, manda aqui pra mim que eu mando pra Ou produção. então manda da Júlia, sabe a Júlia? A Julinha, que eu contei pra vocês que eu vi ela legal, pequenininha. sim. E aí vocês vão conhecer ela. Ela é maravilhosa. Ela Ô, já Michele, agora tá uma pré-adolescente. e eu falo assim, enquanto ela procura ali... Ela tá uma pré-adolescente. E quando a gente fala assim, quando a gente faz algo voluntário, é engraçado, né? Quando as pessoas falam assim, é aquele clichê daquela frase, né? Você faz querendo ajudar, mas o que você recebe... Nossa. Não tem preço. Sim, É o que você surreal. falou. Quando você recebeu a primeira causa que você fez aquela live e que você ajudou aquela pessoa, você fala assim, puta, não preciso mais nada, sabe? Não tem dinheiro. Acabou. Literalmente, essa palavra pode ser clichê, não tem dinheiro que pague. Não mas você já tem parou dinheiro pra que pensar, pague. só consegue fazer projeto social quem, na verdade, está indo pela sinceridade. Exatamente. Eu A acho pessoa que isso. fala que vai fazer não é pela sinceridade, ela faz uma, duas, acabou. Você nunca mais vê ela lá fazendo. Concordo. Então a pessoa tem que querer. Tem que querer, porque não é fácil, não. É isso que a gente está falando, é lutar, e é nadar contra a maré, né? Exatamente isso. A gente está falando de uma causa assim, igual a gente está falando assim, causas femininas ainda são pouco faladas, por mais que a gente esteja no mundo assim, do universo, que as mulheres têm um pouco mais de voz, mas ainda são pouco faladas. E a gente falou sobre isso aqui. Eu acho que a violência feminina nunca teve tão em alta. Não. O que a gente vê? Gente, é diariamente, não é? É, diariamente. toda hora, Exatamente, toda hora. Toda hora, porque aí de hora em hora a gente não consegue ficar sabendo de tudo, não dá pra noticiar, mas tá Exatamente. acontecendo. Mas quando as mulheres se levantarem, de fato se apoiarem, isso vai mudar. Mas, lamentavelmente, isso não acontece, porque a mulher, lamentavelmente, concorre. Mas eu acho que é isso, entendeu? Vai aos poucos. Besteira. Vai aos poucos. Se a gente mas chegou... uma chegando, abrindo espaço para outra. É isso. Eu penso em chegar e abrir espaço para outras. Que assim como eu, não tiveram homens por trás. E assim que você chegar, espero que lá dentro você tenha apoio de outras. Com certeza. Que vocês lá, independente assim, talvez assim, logicamente a gente sabe que política tem uma coisa de partido, mas que vocês também dentro lá, vocês se apoiem, sabe? Mulheres se apoiem independente do lugar. Coloquei aí, produção, já tá no WhatsApp da produção aí, ó. Aí eles vão subir. Assim que subir, gente, garoto. Vamos Olha lá, ouvir. Peraí, olha deixa eu lá, pôr gente. deixa eu pôr o Olha, Esse microfone. aqui Júlia já tá pedindo pré-adolescente. Já tá Tá perto de fazer 15 anos, nossa. Tá difícil. E quer botar na minha amiga 7044. Isso mesmo, Juju. Quem é que vai defender as pessoas com deficiência? Michele Feira. É isso aí, um beijo. E tem... Isso é depoimento voluntário, Gente, espontâneo. não. Porque eles acreditam mesmo Tem o que Luan também. Cadê o Luan? Você mandou o Luan? Mandou? Mandou? Ontem, minha amiga Michele, 70 e 44.
Coisa mais fofa, gente. A NEM. 7044, hein, Michele? Você Michele, guarda ó. esse númerozinho aí, gente. Boa sorte pra você, Obrigada. sucesso e de antemão já admiração. É isso mesmo, Michele. Assim, a gente sabe que você vai ganhar, a gente espera que você ganhe realmente. Você tem o nosso apoio assim, em relação a todas as suas causas. Eu acho que é isso, a gente precisa de apoio mesmo. Eu sei que vai ser uma tarefa árdua, mas a gente vai voltar aqui para falar sobre os seus projetos que foram aprovados lá em Brasília. Aí você vai voltar aqui e falar assim, lembra quando a gente falou show de tal? bola. Pois é, o projeto tal foi aprovado, agora as pessoas têm esse direito, Isso. passou e deixou de passar, é isso que a gente precisa disso. Show de Boas bola. notícias também. Obrigada, viu, Michele? Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada também por você ter assistido esse programa. Fique esperto em relação ao seu voto. Não adianta você querer fugir, porque Tá é isso. chegando, hein, gente? Tá Tá chegando. chegando, tá Dia 2 de chegando. outubro. Tá chegando Tá o grande pertinho dia. aí, ó. Menina, tá perto demais. Pertinho demais. Esse programa vai antes justamente para as pessoas se antenarem aí em relação ao voto. Ó, galera, é isso. Tamo de olho em vocês. Fiquem aí de olho também no próximo Mulherama Podcast. Isso mesmo, Vai muita ser coisa boa babado. acontecendo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Beijo.